Olá, meus queridos estudantes do 6º ano. Tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz. Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? Professora, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós vamos ler poema ou poemas, interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros. O que é isso, professora? Então, deixa essa pergunta aí e daqui a pouco nós vamos respondendo a partir, do desenvolvimento da nossa aula, ok? Vamos lá? Vamos ler um texto? Professora, você falou vamos ler um texto, mas você colocou um poema. Pois é. Nós começamos a ter um probleminha aí, porque as pessoas pensam que poema não é texto, gente. Sim, poema é um gênero textual. Então, nós vamos ler um texto agora do gênero textual poema. Vamos lá, então? Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Ai, que linda essa poesia do José Paulo Paes, né? Você vê, poesia é brincar com as palavras. Quando a professora diz, vamos produzir uma poesia, vamos produzir um poema. Ai, professora, mas eu não sei. Brinca com as palavras, como você brinca em casa com os teus brinquedos, né? Vamos lá, então. Atividade 1 para você. Primeiro, quero voltar um pouquinho. Você pegou o seu caderno? Pega lá. Tá com lápis e borracha à sua frente? Perfeito. Você colocou lá o nome da nossa aula? Poema? Isso. Agora coloca aí, atividade 1. Anota. Porque o poema se chama Convite? Um tempinho para você e eu já volto. Respondeu? Ah, estava fácil, né, professora? Sim, estava fácil. Mas é importante que você lembre o seguinte: professora de português e as aulas de língua portuguesa não querem só a resposta do aluno.
Português quer que o aluno aprenda a organizar o seu pensamento por escrito. Então, a sua resposta tem que ser um texto, uma sentença que passe uma mensagem, tá bom? Vamos ver se ficou mais ou menos assim? Olha só. O poema se resume a um convite ao leitor a penetrar no mundo da poesia, para brincar de poesia, ou seja, que também pratique a poesia, seja escrevendo, lendo ou brincando. Vejam, praticar a poesia, escrevendo poesia, lendo ou então brincando. Ficou mais ou menos assim a sua resposta? Tá ótimo, vamos lá. Ampliando o nosso conhecimento, vamos lá. Um poema pode ou não apresentar rimas? Isso é uma afirmação, pessoal, não é uma pergunta para você responder, é uma afirmação. Pode apresentar rimas? Pode. Não precisa apresentar rimas? Não. Poema pode ou não ter ritmo uniforme? Como que é isso, professora? Vocês viram na leitura que eu fiz uma leitura meio declamada, né? Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam, as palavras não. Percebe? Isso é um ritmo, né? Um ritmo que você vai descobrindo a mensagem a partir desse ritmo. Mas tem poesias que não precisam disso não. Tem poemas que não levam essa uniformidade. E aí, depende da nossa capacidade de ler para conseguir interpretar. Pode ser regular ou irregular. E aí, como que é essa regularidade, professora? Pode acontecer, por exemplo, na quantidade de sílabas poéticas. Pode acontecer, por exemplo, na quantidade de versos por estrofe. Pode acontecer, por exemplo, na quantidade de palavras por versos, tá? Isso independe. Pode falar sobre qualquer assunto. Como assim qualquer assunto? Não vamos falar só de amor? Só de natureza? Só de poluição? Não. Nós podemos falar sobre pessoas, nós podemos falar sobre ideias, nós podemos falar sobre sentimentos, lugares ou acontecimentos comuns, né? Como uma aula do Aula Paraná, por exemplo. Podemos fazer uma poesia sobre isso? Claro que sim. O que diferencia o poema de um texto informativo, notícia, ou de outro texto literário, como o romance ou o conto, é o modo pelo qual o poeta escreve seu texto. Como assim, professora? Quem escreve, não escreve, não é toda a mesma coisa? Não. Uma notícia vai trazer um fato, uma realidade, que você vai poder ir lá e conferir, porque tem data do acontecimento, tem hora do acontecimento, tem local do acontecimento, tem como aquilo aconteceu e aquilo tudo tem que ser verdade, senão perde credibilidade. O conto, o romance, a poesia não, é pura imaginação. Por mais que ela se baseie em alguns casos, né, a gente sabe, mas eu escrevi um poema sobre o dia que eu fiquei doente e aquilo era verdade. Pode até se basear na realidade, mas nós não temos esse tipo de texto, não tem esse compromisso, ok? Atividade 2 para você. Leia as estrofes. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam, as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Qual a distinção que o poeta faz entre brincar com bola, papagaio e peão e brincar com as palavras? Essa vai exigir um pouquinho mais aí da sua percepção, mas ela está fácil também. Eu te espero.
E aí, respondeu? Claro, né, professora? E estava muito fácil. Por quê, professora? A distinção que ele faz é que bola, papagaio e peão gastam com o tempo, não é isso? Uma bola não fica velha? Fica. Um papagaio, que nesse caso não é um animalzinho, é a pipa, não fica velha? Fica. Aí com as palavras, mas as palavras não. Quanto mais se brinca com as palavras, mais novas elas ficam. Olha que legal, é uma antítese, né? Começa com uma comparação e termina com uma antítese, que é uma figura de linguagem, né? Vamos lá, pessoal, ampliando o nosso conhecimento. Poema e poesia são a mesma coisa, professora? Vamos ver o que diz o nosso texto? Poema é a forma, texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rimas e etc. Todos os recursos que nós podemos colocar aí. Isso é o poema. E o que é poesia, então, professora? É o conteúdo, a produção artística, ou ainda, criar e fazer. Está presente não apenas em poemas, mas também em objetos, paisagens e outras formas de expressão, como pinturas, fotografias, esculturas, etc. Eu quero dar um exemplo para você aqui. Imagine você, professora Gláucia faz isso aqui para vocês. O que é isso? É a representação de um coração. Tá, o coração é um órgão do corpo humano, do corpo dos animais, dos seres vivos. Né? Nem todos, né? Porque os vegetais não, os minerais não, só os animais. Ponto. Agora vejam, a professora fez isso aqui para demonstrar o órgão dos seres, dos animais? Não. A professora passou... Então, isso daqui é o poema, seria a forma. Agora, a mensagem que esse gesto passa, de carinho, de atenção, de saudade, de amor, tudo isso seria a poesia. Ou seja, poema é a forma, poesia é o lirismo, é o encantamento. Tá certo, pessoal? Tá claro isso? Espero que tenha ficado claro, tá? E daí nunca mais agora a gente vai confundir isso. Poema é a forma, poesia é o lirismo, o encantamento, ok? Vamos ler mais um texto? Poema Tempestade. O vento vem vindo veloz, voam folhas, gravetos, troncos. O trovão troante estoura na linha do horizonte. O chiado da chuva, o cheiro da chuva, a enxurrada, o riacho, a terra molhada. Depois, um azul aqui, outro ali, um sinal de paz, um arco-íris se mostra e se desfaz. Silenciosa a sonora orquestra da natureza. Que lindo, né? Olha que linda essa poesia do José de Nicola. E nós vimos que o José de Nicola faz algumas coisas aí. Chiado, chuva, né? Vento veloz. O que é isso, professora? Pois bem, vamos descobrir. Isso também são figuras de linguagem. Vocês lembram que eu falei há pouco que o poema Convite começa com uma comparação e termina com uma antítese, e eu falei que isso era uma figura de linguagem? Pois bem, aqui nós temos figuras de linguagem também. As figuras de linguagem são recursos expressivos empregados para gerar efeito de sentido nos discursos. Como assim, professora? Se eu disser para você, olha, eu morri de tanto dar risada ontem. Você vai dizer, você vai entender do que eu estou falando, que eu estive num momento de muito humor, muita graça, e eu estava dando risada. Mas quando eu digo eu morri, morrer significa ir dessa para melhor, né? Então, veja, isso é uma figura de linguagem. Agora, veja aqui. O poema lido apresenta alguns recursos expressivos que dão sonoridade ao som. Chuva, chiado, vento, veloz. Por meio de palavras para obter efeito de sentido. Vamos conferir como? Vamos conhecer duas figuras de linguagem.
A aliteração e a assonância, são essas palavrinhas, tá? Eu quero que você, eu vou te dar um tempinho, tá? Um tempinho curto para você anotar isso aqui no seu caderno, tá? Um tempinho para você e eu já volto. Anotado? Então é importante isso. Vai fazendo uma relaçãozinha das figuras de linguagem, né, que você vai ver ao longo do 6º ano. Já anotou duas. O que é a aliteração? Leia junto comigo. Consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Professora, eu não entendi. Pessoal, nós temos algumas letras no nosso alfabeto. Algumas são consoantes e algumas são vogais, certo? O que significa a vogal, professora? A vogal é aquela letrinha que vai em todo lugar. Por isso que chama vogal, porque ela vai para lá, ela vai para cá, né? Olha no nome da professora, Gláucia. Eu tenho o G, o L e o C de consoante. E tenho 2 vezes o A, o U e o I de vogal. Vogal é a letrinha que vai para lá e vem para cá, né? Que mais nós usamos. Então, a aliteração consiste na repetição do som da consoante. E a assonância, professora? A assonância consiste na repetição ordenada dos sons vocálicos idênticos. Você entendeu a diferença? Muito fácil. Em um poema, quando você escreve muitas vogais, onde você ouve muito o som da mesma vogal, nós vamos chamar de assonância. Se você faz um poema que repete muito o som da consoante, nós vamos chamar de aliteração. Professora, eu estou me lembrando aqui, tem um trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Sim, é um trava-língua que nós temos nele a figura de linguagem chamada aliteração, a repetição constante do R. Boa? Muito bem. Exemplos, então. Aliteração, ó. Silenciosa a sonora, a orquestra da natureza, ó. Silenciosa, sonora, orquestra. Um azul aqui, outro ali, que é a assonância. Olha o I, né? Se você brincar lá, fui comer um caqui no alto do piquiri. Tá aí, olha, fui comer um caqui no alto do piquiri. O I sendo repetido, a assonância. Consoante sendo repetida, a aliteração. É um recurso expressivo e dos bonitos, né?
Atividade 3 para você. Leia o trecho do poema O chiado da chuva, o cheiro da chuva. Que figura de linguagem está presente nesse fragmento? A literação ou a assonância? Justifique, tá fácil demais, eu te espero. E aí, respondido? Muito bem. A figura de linguagem presente é a literação, ocasionada pela repetição ordenada de mesmos sons consonantais do CH. O chiado da chuva, o cheiro da chuva. Muito bom! Quiz para você. Leia o trecho. O vento vem vindo veloz, voam folhas, gravetos, troncos. A palavra veloz sugere a ação. Letra A, da chuva. B, do mar. C, do vento. D, do trovão. Fácil demais, 1, 2, 3 e já! Veloz significa a ação, sugere a ação do vento. Acertou? Claro, né? Tava super fácil. Pessoal, nossa aula está terminando por aqui, ó. Lemos e interpretamos poemas, diferenciamos poema e poesia e vimos que são as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? A assonância e a aliteração. Professora, mas você falou em mais duas figuras, sim. A professora falou porque tinha lá no poema. Todos os poemas têm figuras de linguagem? Muitas. A professora só mostrou para você que ele disse assim, ó, brincar com palavras é como se brinca, é uma comparação. Quando ele chega no final e diz que papagaio e peão se gastam e as palavras ficam novas, é uma antítese, é uma contrariedade. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da prof, até mais.